Você sabe quais são as 7 criaturas mais mortais de todo o Monstroverso? E o mais importante, você sabe por que algumas delas são tratadas como forças imparáveis, enquanto outras, mesmo gigantescas, nunca chegam ao topo da hierarquia? Hoje não é um vídeo de opinião solta, nem de favoritismo por personagem. O que você vai ver aqui é um ranking construído com base em fatos mostrados nos filmes, eventos confirmados nas HQs e conflitos que mudaram o equilíbrio do próprio planeta dentro do Monstroverso. E a real é que, durante muito tempo, os fãs cometeram sempre o mesmo erro: tentar medir força do mesmo jeito que se mede força em um ringue de boxe. Se você acompanha, você tá ligado que força não é só impacto, é o quanto a existência de um monstro muda o mundo ao redor, e o quanto conseguem resistir às mudanças e até mesmo uns aos outros. Então, antes da gente continuar, já deixa aquele like famoso, aquele like maroto que todo mundo gosta. Então, aqui estão os 7 monstros mais fortes do Monstroverso, e depois desse vídeo você vai entender porque essa ordem faz muito mais sentido do que parece. Começando aqui com o nosso 7º lugar, temos o Camazotz. Camazotz é um titã que representa uma ameaça bem diferente. Ele não entra em batalha como um tanque de guerra, nem tenta dominar pela força que ele tem. O poder dele está principalmente no controle do ambiente, no terror psicológico e na capacidade de transformar o céu em uma zona mortal. Esse monstro surge como uma entidade ligada à escuridão, ao caos atmosférico e ao desequilíbrio. Seu corpo foi feito para domínio aéreo, asas gigantes, mobilidade absurda e um rugido sônico que não serve apenas para intimidar. Esse rugido é uma arma real, capaz de causar desorientação severa, dano interno e colapso físico em criaturas grandes. O maior feito do Camazotz é algo assustador. Ele quase matou um alfa, que seria o próprio Kong, mesmo sendo um combatente experiente. Ele foi completamente dominado no ar. Sem intervenção externa, o confronto teria terminado ali. Camazotz também demonstra algo raro: influência climática localizada. Ele não cria tempestades globais como o próprio Ghidorah, mas manipula o caos atmosférico ao seu redor, usando o clima como uma extensão do próprio corpo. Qualquer criatura que dependa da estabilidade, visão ou combate aéreo está em enorme desvantagem contra ele. Por isso o Camazotz fecha o top 7. Seguindo aqui para o nosso 6º lugar, temos o Rodan. Ele representa a força do movimento extremo. Ele nasce do fogo, desperta em um vulcão ativo e carrega no próprio corpo temperaturas capazes de derreter metal. Seu metabolismo biovulcânico sustenta calor constante, enquanto suas asas geram deslocamentos de ar violentos, o suficiente para destruir estruturas inteiras. Outra coisa muito bizarra é que o voo do Rodan cria ondas de choques que derrubam aeronaves sem contato direto. Cidades sofrem danos apenas com a sua aproximação. Isso torna cada deslocamento um evento destrutivo. Rodan não precisa atacar para causar estragos, a sua locomoção já cumpre esse papel. Em combate, o Rodan age com agressividade direta. Ele investe, colide e perfura. Durante a batalha contra o King Ghidorah, Rodan demonstra a capacidade de causar dano em entidades de nível superior. Perfurações, impactos concentrados e resistência a descargas elétricas mostram que sua força também é estrutural. Rodan entende a hierarquia. Ele reconhece o alfa dominante e se submete quando é necessário. Esse comportamento revela instinto de sobrevivência e eficiência evolutiva. Rodan continua existindo porque sabe quando avançar e quando recuar. Ele ocupa o nosso 6º lugar por combinar 3 fatores raros: mobilidade extrema, poder destrutivo contínuo e resistência em combate contra monstros de alto escalão. Qualquer batalha que envolva o céu se torna imediatamente mais perigosa com o Rodan presente. Seguindo para o nosso 5º lugar, temos o próprio Tiamat. Ele encarna o domínio absoluto do ambiente marinho. Seu corpo serpentino coberto por escamas resistentes foi moldado pela força de constrição, pressão constante e movimentação fluida em grandes profundidades. Nos oceanos, ela controla meio que o espaço. O confronto em Godzilla deixa isso bem evidente. Dentro da água, o Tiamat utiliza o ambiente como extensão do próprio corpo. Ela envolve, pressiona e limita os movimentos do oponente. A força aplicada vem do controle contínuo, drenando resistência e quebrando vantagens físicas. O fato de o Godzilla se preparar especificamente para enfrentar ela demonstra reconhecimento de risco. Isso indica que Tiamat não atua como um obstáculo comum, mas como uma ameaça séria dentro do equilíbrio do planeta. Sua forma evoluída intensifica essa condição, elevando resistência, agressividade e capacidade ofensiva. Ou seja, se o Godzilla realmente precisou se preparar para essa batalha, é porque ela é braba de verdade. Tiamat também exerce influência territorial. A sua presença define
rotas marítimas, afeta ecossistemas inteiros e estabelece zonas onde outros titãs evitam entrar. Ela não disputa tronos, ela consegue manter o próprio domínio. A quinta posição reflete exatamente isso. Tiamat alcança níveis altíssimos de força quando o ambiente favorece suas características. Nos oceanos, poucas criaturas conseguem enfrentá-la por tempo suficiente para conseguir vencer. Seguindo aqui para o nosso quarto lugar, temos a Mutu Prime. Ela representa um conceito raro no Monstroverso: predação direcionada. Ela não surgiu para proteger território, controlar clima ou manter equilíbrio ecológico. Sua função evolutiva sempre foi clara: localizar, enfrentar e eliminar membros da espécie Gojira. Essa especialização começa na anatomia. O corpo da Mutu Prime representa densidade extrema, estrutura óssea reforçada e musculatura adaptada para impacto contínuo. Cada movimento dela transfere força diretamente para o solo, criando ondas sísmicas que desestabilizam qualquer oponente em combate próximo. O elemento mais perigoso da Mutu Prime é o rugido sônico. Essa emissão sonora atua em frequências capazes de racharem as placas dorsais do próprio Godzilla, comprometendo sua principal fonte de energia e defesa. Pouquíssimos titãs já causaram esse tipo de dano estrutural em um alfa estabelecido. Durante o confronto com Godzilla, a Mutu Prime domina o combate físico, derruba, pressiona e obriga o Rei dos Monstros a recorrer a níveis extremos de energia nuclear. A vitória do Godzilla acontece apenas após um pulso estratégico, tão intenso que não pode ser considerado um recurso padrão. A posição da Mutu Prime no ringue se justifica por isso. Ela força o Alpha a lutar fora do padrão. Em qualquer confronto direto, poucos monstros conseguem suportar a combinação de força bruta, resistência e dano estrutural que ela entrega. E antes da gente continuar, eu queria comentar sobre um monstro que eu li muita gente colocando no top 7, né? O próprio Anhuluk. Mano, eu acho ele fera demais, né? Mas a estética desse monstro aqui, mano, eu acho muito da hora. Mas eu também não acho que faz sentido ele estar no nosso top 7. E, mano, olha só. Ele desperta como uma entidade extremamente peculiar. Seu corpo não segue um padrão fixo. Ele se constrói a partir de matéria vegetal, lama, detritos e tudo que encontra ao redor. Isso cria a impressão de um monstro quase indestrutível, capaz de se recompor mesmo após sofrer danos severos. Essa característica dá ao Anhuluk uma resistência impressionante e uma capacidade de persistência rara. O problema surge quando analisamos confrontos contra alfas de alto nível. O Anhuluk demonstra dificuldade em lidar com força concentrada, ataques energéticos e impactos diretos de grande escala. Quando enfrentou o próprio Godzilla, sua reação foi recuar após um único golpe significativo, deixando claro que sua ameaça está mais ligada à duração do conflito do que à superioridade de combate. Por isso, ele não entra no nosso top 7, mas permanece como um exemplo perfeito de como resistência não equivale à força absoluta. Não é só sobre apanhar e continuar, é preciso conseguir devolver os golpes também. Voltando aqui para o nosso ranking, seguindo aqui para o nosso terceiro lugar, temos o King Ghidorah. Mano, quando ele aparece no Monstroverso, a sensação é de que não é só mais um titã despertando. A sensação é de invasão. Tudo no comportamento dele comunica isso. Ele não se encaixa no equilíbrio natural da Terra. Ele tenta substituir esse equilíbrio por domínio. A primeira coisa que define o Ghidorah é a forma como ele chega. Ele surge associado a uma tempestade colossal, como se o planeta inteiro reagisse à presença dele. E faz sentido, né? Porque o corpo do Ghidorah trabalha como uma usina viva. Eletricidade corre pelo organismo, os movimentos das asas deslocam massas de ar e a energia que ele solta no ambiente vira um fenômeno meteorológico constante. O Monstroverso deixa bem claro que quando ele começa a acordar, né, de verdade, o mundo entra em estado de alerta. E não é um alerta humano, tá? É alerta do próprio ecossistema. Fisicamente, o Ghidorah é o tipo de monstro que quase ninguém consegue enfrentar sem ser esmagado por algum detalhe. São 3 cabeças, 3 mentes, 3 focos de ataque. Isso muda a lógica do combate. Enquanto um titã comum precisa escolher entre atacar, defender e reposicionar, o Ghidorah consegue fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Uma cabeça prende, outra morde e outra dispara. E o pior é que essas cabeças agem como predadores independentes. Elas brigam entre si pelo controle, se puxam, se reposicionam e ao mesmo tempo se coordenam no ataque. Em luta de titãs, isso equivale a lutar contra um time inteiro em um só corpo. Os poderes dele no Monstroverso são um pacote completo de ameaça global. Ele voa com facilidade, ele gera descargas elétricas em escala absurda, ele tem resistência para segurar pancada de alfa e também tem regeneração suficiente para voltar de danos que matariam outros monstros. E aí entra uma parte importante. O Ghidorah se fortalece com energia absorvida. Cada fonte energética vira combustível para ele continuar evoluindo no confronto. Isso aparece de forma bem clara quando ele passa a descarregar energia pelo corpo, ficando mais
carregado, né, mais luminoso, mais destrutivo. O conflito principal que constrói a posição dele é a sequência de batalhas contra o próprio Godzilla. Em água, o Godzilla ainda consegue impor vantagem, porque o ambiente reduz o espaço aéreo e impede o Ghidorah de explorar a mobilidade total dele. Fora da água, a briga muda completamente. A capacidade de voo vira um multiplicador e a luta deixa de ser força contra força e vira força contra controle de campo. O Ghidorah começa a ditar o ritmo do combate. Ele arrasta, ele derruba, ele isola o oponente. E tem um ponto que o Monstroverso usa como uma assinatura do perigo dele. Quando o Ghidorah realmente decide dominar, ele não tenta só vencer uma luta, ele tenta transformar o mundo em um território inabitável para qualquer titã que não se ajoelhe. A derrota do Ghidorah também diz muito sobre o nível dele. A vitória contra ele exige circunstâncias extremas e energia em estado máximo. Ele não cai em um mano a mano padrão, né? Ele acaba caindo quando o Godzilla chega num pico que vira quase um evento de destruição. Isso é o que acaba colocando o Ghidorah em terceiro lugar. A presença dele coloca o planeta em modo apocalipse. Só que ainda existe algo no topo do ranking que ultrapassa até essa escala. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar, já entrando aqui no nosso top 2, temos o próprio Godzilla. Ele ocupa o segundo lugar porque ele é referência do Monstroverso, né? Não tem como. E, mano, fala sério, a franquia tem o nome dele e não é à toa. Todo titã forte acaba sendo medido contra ele de um jeito ou de outro. Quando a Monarca fala de equilíbrio, o nome que aparece no centro sempre é o Godzilla. A história dele no Monstroverso é uma linha de guerras. Ele desperta como o predador alfa que mantém as outras espécies na linha. E a cada filme essa função fica mais pesada. O Godzilla não caça por fome comum, ele caça por controle de ordem. Quando alguma criatura rompe o equilíbrio, ele responde. O corpo do Godzilla funciona como um reator biológico. A radiação não só alimenta, mas reconstrói. Isso dá duas vantagens enormes para ele: resistência acima do normal e capacidade de recuperar energia em momentos críticos. Só que o detalhe que separa o Godzilla de outros titãs é a forma como ele luta. Ele luta como alguém que já venceu guerras demais. Ele entende distância, ele sabe quando gastar energia. Ele usa o ambiente, ele escolhe o momento do golpe decisivo. Em várias lutas, o Godzilla não parece um monstro batendo por impulso, ele parece um rei executando a sentença. A forma evoluída entra nessa história como um ponto de aceleração. O Monstroverso deixa claro que o Godzilla vem acumulando adaptações. Cada batalha contra um titã mais perigoso empurra o corpo dele para um patamar novo. Na forma atual, a energia fica mais intensa, o sopro atômico vira uma ameaça constante e a mobilidade aumenta. A agressividade também sobe, ele ataca com mais pressa, né? Ele pressiona mais e ele também não dá muito espaço. Em termos de poderes, o Godzilla reúne o pacote mais completo do verso, entre as criaturas orgânicas, claro. Força física absurda, resistência para segurar dano prolongado, sopro atômico como uma arma de alcance, pulso de energia em momentos críticos e uma espécie de autoridade biológica que influencia outros titãs. Essa autoridade aparece nos momentos em que titãs se curvam, recuam ou param de lutar quando ele assume posição dominante. Isso não é magia, isso é hierarquia animal em escala de monstros. O que define a posição dele em segundo é o que ele consegue superar. O Godzilla enfrenta titãs feitos para matar a espécie dele, enfrenta ameaças globais, enfrenta predadores que quebram a lógica do combate comum. Ele cai, levanta, retorna mais forte. Mas agora também para o nosso primeiro lugar, provavelmente você deve estar imaginando já, se você por um acaso já está assistindo o canal faz tempo e está seguindo nossos vídeos aqui do canal, você já deve estar ligado de quem é o nosso primeiro lugar. Chegamos aqui na Shimo. Ela fica em primeiro, mano, porque ela muda a escala da conversa. O Monstroverso apresenta muitos titãs perigosos, mas a Shimo entra em uma categoria que lembra uma força geológica, sabe? Quase como se a natureza tivesse criado uma criatura capaz de reiniciar o clima do planeta. A história dela dentro do universo já nasce pesada. A Shimo é tratada como uma criatura ancestral, associada a eras glaciais e a mudanças climáticas massivas. Isso cria uma diferença fundamental em relação aos outros, né? Enquanto muitos titãs ameaçam cidades, Shimo ameaça ciclos do planeta. O poder dela afeta oceanos, continentes, atmosferas e temperatura de maneira ampla. Fisicamente, a Shimo impressiona pelo tamanho e pela estrutura corporal. Ela tem massa e comprimento que fazem até alfas parecerem menores ao lado. A anatomia dela passa a sensação de tanque vivo, com uma carapaça e uma densidade que aguentam pancada e energia em níveis altíssimos. Isso aparece direto no confronto com o próprio Godzilla evoluído. A Shimo segura impacto, segura o sopro atômico dele e continua avançando, né? Continua pressionando o próprio rei. O combate não vira aquele padrão do Monstroverso em que um alfa vira a chave, né? E domina tudo rapidamente. O combate vira uma disputa de força real. O poder principal da Shimo, o que define o topo do ranking, né? É a respiração congelante. E aqui a diferença não é o gelo bonitinho. A
técnica dela congela de forma agressiva, rápida e ampla. A sensação é de que o ataque tira a mobilidade, tira o calor, tira a reação. O oponente perde ritmo, e isso em briga de titãs é praticamente uma sentença. Um alfa que não consegue se mover direito, mano, ele vira alvo. Além disso, a Shimo não atua só como uma atacante. O ambiente muda ao redor dela. A presença dela muda a temperatura local, cria congelamento em área, transforma terreno em armadilha, e isso amplia a vantagem que ela já tinha. A Shimo aparece como uma peça central de dominação, porque alguém consegue controlar ela. Isso reforça o quão absurda ela é. Quando uma criatura vira arma, não é porque ela é forte, é porque ela é forte em um nível que pode decidir uma guerra. A justificativa dela aqui no primeiro lugar vem do padrão de limite do próprio Monstroverso. O Ghidorah representa uma ameaça global através de tempestades e dominação. O Godzilla, ele representa o eixo do equilíbrio e o topo da hierarquia. A Shimo, ela entra como algo que pressiona o topo sem depender da vantagem tática ou circunstância rara. Ela pressiona com existência. A sensação é de que com a Shimo livre, o planeta entra em outra era. Por isso, o topo fica com ela. A Shimo reúne massa, resistência, controle ambiental e um poder capaz de mudar o clima. Esse conjunto coloca qualquer outro monstro na posição de reagir, tentar se adaptar e conseguir ou não sobreviver. Agora você lembra que eu falei que essa lista era polêmica? Mano, pois bem, agora eu quero saber a sua resposta, que sempre rende os melhores comentários aqui. Qual desses você colocaria em outra posição? E tem algum aqui que eu não citei? E será que tem alguma outra criatura que eu talvez não tenha citado, mas que você acha que deveria estar aí? Deixa aí nos comentários que eu vou ler com certeza depois, porque essas discussões sempre rendem as melhores teorias e muitas vezes acabam virando até vídeos aqui no canal. Ah, e se você curtiu esse conteúdo mais profundo, mais explicativo e sem ranking jogado no ar, se inscreve no canal, meu parceiro. Assim você não perde os próximos vídeos, porque essa lista não acaba aqui. Ainda tem muita criatura do Monstroverso que merece uma análise completa. Vou ficando por aqui, como sempre agradeço a sua audiência. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!